Boa noite aos colegas, estamos começando mais um programa do nosso curso, a nossa videoaula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as garantias reais. Vamos falar um pouco sobre penhor, a hipoteca e a anticrese, que são garantias reais estipuladas no nosso Código Civil. Bem, o penhor, assim como a hipoteca e a anticrese, são garantias reais estipuladas no Código Civil, através das quais o devedor pode garantir ao credor o pagamento da dívida contraída. No caso do penhor, se transfere a posse direta de um bem móvel do devedor ao credor. O Código Civil estabelece que esse penhor divide-se em legal, que é o penhor estipulado em lei, o bem móvel industrial ou mercantil, o bem móvel rural, o bem móvel de títulos de crédito e de veículos de transporte. Bom, como dito, a posse desse bem móvel direta passará a ser do credor, com exceção dos casos dos bens móveis rurais ou industriais ou mercantis, em que a posse do bem continuará com o devedor, podendo o credor apenas cuidar esse bem, reparar esse bem, para ter a certeza de que servirá como garantia do pagamento da sua dívida. O penhor será registrado em cartório, no cartório de títulos e documentos, e a extinção desse penhor se dará, por exemplo, com o pagamento da dívida ou a renúncia do credor, por exemplo, e nos demais casos estipulados no Código Civil. Boa noite. Anteriormente havíamos abarcado um pouquinho sobre o penhor e agora eu vou aprofundar um pouquinho mais a matéria. O penhor, então, ele é uma garantia real que, de forma geral, ele consiste, então, na tradição de uma coisa móvel, suscetível de alienação, realizada pelo devedor ou por terceiro ou credor, em garantia de um débito. Então, em regra, o penhor, como eu havia falado antes, é um direito real e por isso ele recai diretamente sobre a coisa. Ele possui uma eficácia absoluta e ele se constitui mediante um contrato. Então, ele também é um direito acessório e ele se aperfeiçoa ou se materializa mediante a tradição do objeto, ou seja, a entrega da coisa. O penhor ele recai sobre bens móveis, que é o penhor tradicional. Mas, no entanto, existem os chamados penhores especiais, que eles incidem sobre os imóveis, como, por exemplo, o penhor rural e o industrial. Ele é importante mencionar que os empenhados devem ser especificados e identificados de forma completa, como pode ser observado no artigo 1224, inciso 6 do Código, do nosso Código vigente. Então, ressaltando que o penhor é um contrato solene, podendo ser constituído por instrumento público. Como vimos que o penhor, então, ele é uma garantia para o credor, temos que também pensar como que essa obrigação, quando que existe a validade desta obrigação. Então, a extinção do penhor, ele não se concebe, não existe perpetualidade. Ela estabelece no artigo 1436 e uma série de causas ou fatores de sua extinção, embora existam outras com a mesma força extintiva das consignadas na lei. Então, extingue-se o penhor, extinguindo-se a obrigação, perecendo a coisa, renunciando o credor, confundindo-se na mesma pessoa as qualidades do credor e de dono da coisa, dando-se a judiciação judicial, a remissão ou a venda da coisa empenhada, feita pelo credor ou por ela autorizada, e presume-se a renúncia do credor quando consentir na venda particular do penhor sem reserva de preço, quando restituir a sua posse ao devedor ou quando anuir a substituição por outra garantia. Boa noite, pessoal! Nós estamos aqui para mais uma videoaula sobre os direitos reais de garantia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a anticrese. O que é a anticrese? A anticrese é um instituto do direito civil, é um direito real de garantia, assim como o penhor e a hipoteca.
A anticrese está prevista nos artigos 1506 ao 1510 do Código Civil. Mas afinal, quando que ocorre a anticrese? A anticrese ocorre quando o devedor ou o representante desse devedor entrega um bem imóvel ao seu credor. E aquele credor passa a usufruir daquele bem imóvel e dos seus frutos até que a dívida se compense. Ou seja, a dívida vai se compensar com os bens que o credor vai colher daquele bem imóvel. A partir do momento que a dívida se compense, o devedor pode resgatar o seu bem imóvel de volta. Como eu já disse, a anticrese é um direito real de garantia. Ela requer a capacidade das partes, não dá preferência ao anticresista. Ela requer a escritura pública e a inscrição em registro imobiliário quando o valor ultrapassar 30 salários mínimos. O seu objeto recai sobre coisa imóvel alienável e ela requer também tradição real do imóvel, ou seja, a transferência com a devida escritura em cartório. Quando que a anticrese se resolve, ou seja, quando que ela termina? A anticrese pode terminar quando houver o pagamento da dívida, quando houver o término do prazo legal, quando houver o perecimento do bem anticrético, quando houver a desapropriação, quando houver a renúncia ou quando houver a excursão de outros credores. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e uma boa noite a todos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Paola Dapper e dando seguimento aos vídeos, eu vou falar sobre a hipoteca. A hipoteca é um direito real de garantia sobre bens imóveis, diferentemente do penhor, que é sobre bens móveis. Ela é um direito real que tem o credor de uma dívida sobre bem imóvel, dado em garantia pelo devedor. Se o devedor não pagar essa dívida, o imóvel passa a ser do credor. Antigamente, a hipoteca se consistia em o devedor dar como garantia gado, escravos ou até utensílios. Hoje ela é um direito real de garantia de natureza civil, incidente em coisa imóvel do devedor ou de terceiro, sem a transmissão da posse ao credor. Ainda ela tem caráter indivisível e acessório. Para que ela tenha alcance público e efetivo, é necessário o registro no cartório de registro de imóveis. Os princípios que regem a hipoteca são os seguintes: a acessoriedade tem que ser dependente de um outro contrato para existir. Indivisibilidade diz respeito ao vínculo que deve existir entre o cumprimento da obrigação e o bem. Especialização, que é a descrição minuciosa do bem. Publicidade, que é o registro do título da hipoteca no cartório. Olá pessoal, agora vamos dar continuidade à aula da professora Paola. Eu sou a professora Adriane e a gente vai falar sobre as espécies da hipoteca. Existem 3 tipos de hipoteca: a hipoteca convencional, a hipoteca legal e a hipoteca judicial. A hipoteca convencional é a mais importante, é a que requer do acordo entre duas partes, o acordo entre um credor e o devedor de uma obrigação. Nessa hipoteca, assim como as outras, não é possível hipotecar bens inalienáveis, somente os bens que são possíveis de alienação. Outra coisa sobre a hipoteca convencional é que nos casos de bens públicos é necessário que haja uma autorização legislativa, e no caso de bens que são pertencentes a menores incapazes é necessário que haja uma autorização judicial. A legal é prevista no artigo 1489 do Código Civil, que confere hipoteca em 5 hipóteses de credores que necessitam de uma garantia expressa em lei. O título que instrumentaliza esse direito real é o mandado judicial, que é liberado pela autoridade judiciária após a sentença, após o trânsito julgado da sentença. A hipoteca legal exige 2 momentos.
O primeiro é quando o fato previsto na norma ocorre, e o segundo é quando ocorre a especialização da hipoteca, quando ela se torna de fato uma garantia. Por fim, a hipoteca judicial é aquela estabelecida em sentença condenatória, que confere garantias de execução de um direito judicialmente reconhecido, e o autor, então, goza do direito de sequela e não de preferência. Pessoal, assim então, acabamos o nosso manual de estudos. Esperamos que nossas dicas tenham ajudado vocês nessa preparação de vocês para provas. Abraços e até a próxima!